Olá, estudante do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem, aqui é o professor Hidalberto e nessa aula nós vamos trabalhar operações com números racionais, trabalhando na forma fracionária e na forma decimal. Vamos dar uma olhadinha. Qual que é o objetivo dessa aula? Resolver as operações de adição e subtração com números racionais usando algoritmos, ou seja, usando métodos, usando processos para resolver os cálculos. Resolver situações de problema aplicando as operações de adição e subtração de números racionais. Vamos lá? Estudante, pense comigo. Se eu tiver 215 maçãs e acrescentar 12, eu terei 227 maçãs. Tudo bem? Tranquilo, né? E se eu tiver agora R$ 2,15 e ganhar R$ 1,20, terei R$ 2,27? Tem gente em casa que já achou um absurdo o que eu estou falando, né? É 2,27? Você sabe mexer com dinheiro, né? Esse resultado aqui tá certo? Você seria capaz de explicar sua resposta? Vamos pensar, né? Olha lá. A resposta é não. Não tá certo 2,27. E a justificativa é muito simples. Quando eu pego a ideia do primeiro caso, a adição que eu fiz, dá uma olhada lá, ó. 215 mais 12 dá 227. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e deu 227. Quando eu pego essa ideia e eu jogo no dinheiro, o que aconteceu? Estamos ignorando que o valor de cada algarismo depende da posição ocupada no número. Eu tenho que colocar a parte inteira embaixo de parte inteira, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. Certo? Então, ao somar o 2,15 com 1,20, o que eu vou ter? Eu vou ter 1 mais 2, eu vou ter o 3 na parte inteira. O 5 mais o 0, lá nos centésimos, vai ser 5. E o décimo mais o décimo vai ser 3 décimos. Tá? Então, eu vou ter 3,35. Fiz a conta fora de ordem porque eu sabia que não tinha reserva, não tinha empréstimo, não tinha nada. Mas se eu tivesse, eu tinha errado a conta toda. Então, faça a conta na ordem. Depois de você colocar vírgula embaixo de vírgula. Beleza? Então, nós vamos agora fazer o exercício 1. Dá uma olhada comigo. Em um feirão, Juarez aproveitou as promoções e comprou uma agenda, um estojo com 2 canetas e um estojo com 5 lápis. Os valores estão descritos abaixo. Então, a agenda custa R$ 27,20, as canetas é R$ 5,40 e os lápis R$ 8,75, certo? Então, os conjuntinhos ali, cada um com o seu valor, beleza? Não é o preço unitário da caneta e o preço unitário do lápis. Ao chegar no caixa, percebeu que havia esquecido o cartão e tinha somente 2 notas de R$ 20 na carteira. O dinheiro foi suficiente para pagar a conta? Se não, quanto faltou? Se sim, quanto foi o troco? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, gente. Então agora nós vamos resolver o problema do Juarez, certo? Vamos repetir ele lá? Ó, ele comprou esses itens aqui, a agenda por R$ 27,20. Ele comprou 2 canetas ao preço de R$ 5,40 e 4 lápis, 5 lápis a R$ 8,75. Beleza? Então vamos ver como é que continua aí o resultado. Ele tinha 2 notas de R$ 20, ou seja, R$ 40. Será que sobrou? Será que faltou? Como é que foi? Ó, 27,20 da agenda, 5,40 das canetas e 8,75 dos lápis, vírgula embaixo de vírgula, e agora a gente vai somando. Ó, 0 mais 0 mais 5, 5. 2 mais 4 é 6, mais 7, 13, vai 1. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 5, 13, e 13 mais 8, 21, vai 2. E 2 mais 2, 4. 41,35. Ele gastou. Só que tem um porém. Ele tinha 2 notas de R$ 20, então ele tinha só R$ 40. Portanto, faltou R$ 1,35 para pagar a conta. Certo? E daí fica a minha pergunta para você. Se fosse você no lugar dele, o que você ia fazer nessa situação? Com R$ 1,35 faltando? Acho que vai ter que ficar um lápis ou uma caneta aí na loja. Não vai dar para levar. Agora você tem o exercício 2. O exercício 2, ele é um exercício histórico. Se liga nessa história que eu vou te contar agora. Aragorn está preso em uma torre bem grande, e pretende escapar pela janela. Só que se ele pular da janela, ele morre. Então ele não deve fazer isso, tá? Ele dispõe de 3 pedaços de corda. O primeiro possui 6 inteiros e 3/4 de metro. O segundo possui 3 inteiros e um meio metro. E o terceiro possui 5,44 metros. Sabendo que a janela está a 16 metros do chão, por isso que o Aragorn não pode pular da torre, certo? Após emendar as 3 cordas, o que ele vai poder fazer? Vamos olhar as alternativas? Confere lá comigo. O Aragorn chegará ao chão com sobra de 0,31 metros de corda. Ou seja, ele vai chegar no chão e vai ter um trechinho de corda de 0,31 metros. Será que sobra corda? Segunda alternativa, chegará ao chão sem sobra de corda. Não vai sobrar corda nenhuma, ele vai pisar, ele vai chegar no último centímetro da corda e vai estar no chão. Deverá pular do final da corda a 0,31 metros do chão. Então ele chega no final da corda e falta 0,31 metros para ele pular. Só para você ter ideia, 31 centímetros, é uma reguinha, tá? Mas ele tem que pular porque acabou a corda, certo? Deverá pular do final da corda a 3,1 metros do chão, tá? É uma distância meio altinha, mas dá para pular, certo? Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Muito bem, pessoal. Então, esse exercício pode ter levantado alguma indignação na sua pessoa. Por quê? Primeira coisa, você deve ter pensado assim, tá, mas quando eu emendo as cordas, eu não perco um pedaço de corda? Perde. Mas vamos imaginar que não, porque o enunciado não faz menção a isso. Tá? Então esse problema nós já resolvemos. Segunda coisa que deve ser sua inquietação, você deve estar se perguntando por que o bendito do Aragon não tinha a medida certinha, tinha que ser 6 inteiros e 3/4 de metro de corda. Ou 3 inteiros e 1/2 de metro de corda. Não bastaria ser 3,5 metros ou 6,75 metros? Já estou te dando a dica se fosse o número decimal. Né? Olha, na corda que ele tinha lá na torre, tinha uma etiqueta escrita assim, este pedaço de corda tem 6 inteiros e 3/4 de metro. Então o problema não é do Aragon, o problema é da fábrica que fez a corda. Beleza? Então agora que eu já resolvi essas inquietações, vamos resolver o problema dele. Tá? Então ele tem que saltar de uma janela de 16 metros, ele não vai pular porque é meio altinho. Ele tem aqueles 3 pedaços de corda, ele vai emendar essas cordas. E quanto de corda vai dar? Vamos somar os 3 valores e diminuir dos 16 metros para ver o que acontece. Vem comigo aqui no quadro, então. Olha só. 6 inteiros e 3/4 é o quê? 4 vezes 6 é 24, e 24 mais 3 é 27/4. Certo? Não lembra de número misto? Vou te ajudar. A parte inteira, eu vou multiplicar pelo denominador. 6 vezes 4, 24. Esse resultado eu vou somar com o numerador. Então vai dar 27/4. Certo? Como é que fica o 27/4 em decimal? 27 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 4 é 24. Para 27 sobram 3. 3 inteiros em décimos vira 30 décimos. 30 décimos dividido por 4 dá 7. 7 décimos vezes 4, 28 décimos. Para 30 sobram 2 décimos. 2 décimos vira o quê? 20 centésimos. 20 dividido por 4, 5. E 5 vezes 4 é 20, para 20, 0. Então, o primeiro pedaço de corda é quanto? 6,75 metros. Vamos escrever ele aqui, ó, para a gente não esquecer. Eu vou precisar apagar esse quadro. Tudo bem? Agora, eu vou transformar o 3 inteiros em 1/2. Lembra? 2 vezes 3 é 6, e 6 mais 1 é 7. 7/2. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2 é 6, para 7 sobra 1. 1 inteiro vira quantos décimos? 10 décimos. 10 dividido por 2 é 5, e 5 vezes 2 é 10. Então, como é que fica? Fica 6,75, 3,5 e 5,44. Então, agora eu vou fazer a continha do Aragon. Olha só. Vírgula embaixo de vírgula. 6,75 mais 3,50 mais 5,44. Como é tudo mais, posso fazer tudo junto. 5 mais 4 é 9. 7 mais 5 é 12, mais 4, 16. 1 e 6, 7, mais 3, 10. Mais 5, 15. Só que a altura é 16 metros. Menos 15,69. Empresta 1 do 6, fica 5. 10 fica 9. E 10 menos 9 é 1. 9 menos 6 é 3. E 15 menos 15, 0. Moral da história. O Aragon vai chegar no final faltando 31 centímetros, ou seja, 0,31 metros para ele pular. Tá? Faltou corda, ele vai ter que pular faltando 0,31 metros. Então, a alternativa correta vai ser o quê? Olhando ali os resultados, ó, tudo certinho. A alternativa correta vai ser, deverá pular do final da corda a 0,31 metros do chão. Alternativa C. E agora o exercício 3. A prefeitura de uma cidade do interior do estado do Paraná vai pavimentar uma estrada em 3 etapas. Na primeira etapa, serão pavimentados 3/8 da estrada. E na segunda, serão pavimentados 0,6 da estrada. Quanto de estrada será pavimentada na última etapa? Dica para você, o total da estrada a gente considera como sendo 1 inteiro.
Então você usa 1 nessa conta. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta. Bom, pessoal, como é que fica a resposta desse exercício? Vamos dar uma olhadinha? Então, a prefeitura ela pavimentou 3 etapas uma estrada. Primeiro foram 3/8, depois 0,6 e depois o que sobrou. Vamos conferir, então, quanto ele pavimentou na terceira etapa? Ó, podemos considerar a estrada como sendo o todo. Por isso, representamos essa quantidade por 1, tá? Existem várias maneiras de se calcular esse resultado. Embora mais simples, seja somar as 2 primeiras etapas e subtrair do total. Então vamos lá comigo. Ó, 3/8 mais 0,6. 3/8 é 0,375. Mais 0,600, já acrescentei os zeros ali, fica quanto? 0,975 da estrada. Tá? Subtraindo 0,975 do 1, você vai ter o quê? 1,000 menos 0,975, que é o quê? 0,025. Tá? Então sobrou bem pouquinho da estrada para você pavimentar. Na terceira etapa, serão pavimentadas 0,025 metros de estrada. Aqui não compensaria muito fazer por fração, né? Mas, se aqui desse alguma dízima periódica, seria importante, então, você trabalhar com as frações em vez de trabalhar com decimal. Beleza? O que nós vimos nessa aula? Adição e subtração com números racionais, situações problema envolvendo adição e subtração e resolução de exercícios. Faça tudo com cuidado, organize os cálculos bem direitinho, reveja os exercícios em que você teve dúvida, refaça as etapas e os exemplos e a gente se encontra numa próxima aula. Até lá!